independente da treta que o Rasta acabou puxando, a gente pode entrar em uma outra treta, mas essa mais voltada ao mérito. O que você acha da opinião que nunca houve um patriarcado? Tivemos somente um matriarcado porque as mulheres controlam a sociedade. As mulheres sempre mandaram no mundo, que inclusive é o título do texto que eu pedi para o Rasta de mandar, porque elas selecionam sexualmente seus parceiros, e a seleção sexual determina quem efetivamente irá avançar com os genes, e criam os filhos, propagando a linguagem e decretando os rumos gerais por meio dos quais atuará o homem. Inclusive, esse tema ele é tão forte do ponto de vista da consolidação social das civilizações gregas, por exemplo, que existe ali o mito do filho matando o pai para salvar a mãe. Então, isso vai acontecer tanto com Cronos quanto com Uranus. Então, se repete 2 vezes esse mesmo mito da Gaia, efetivamente conclamando os filhos para matarem os pais. E não só nos gregos, mas isso vai acontecer entre os egípcios, vai acontecer na Suméria Antiga, várias e várias vezes essa noção de que quando o jugo é dominante sobre a mulher, os filhos aparecem como seus salvadores. E aí a pergunta é, será que o patriarcado, como modelo social, não foi a escolha efetiva desses 2 mecanismos evolutivos ou sociais, e aí como você preferir, a seleção sexual e a educação das crianças? Tá, vamos lá. Bom, primeiro que eu acho que nunca é tão preto no branco, certo? Eu não acho que quando as feministas falam sobre matriarcado, elas não estão considerando isso que você está falando. Que de fato, assim, existe uma valorização da mulher, porém, eu não sou católica, mas vocês são. E vocês sabem que a própria igreja e o próprio Cristo dignificaram a condição da mulher. Concordam com isso? Certo. Se a igreja e Cristo dignificaram a posição da mulher, é porque antes havia algo a ser dignificado. Haviam problemas. Até hoje existem. Havia problemas e até hoje existem, certo? Concorda? Sim, certo. Sim. Então, o ponto principal é que, uma das mentiras assim, historiográficas que as feministas contam, e que tem até origem, eu diria, quem sabe tem origem naquele livro do Engels, que é um livro póstumo do Marx, A Origem da Família, a Propriedade e do Estado, a ideia de que existia um matriarcado. Quando elas falam em matriarcado, elas estão falando de matriarcado formal, né? Uma mulher que manda mais do que os homens, havia sexo grupal, sexo irrestrito, ninguém sabia de quem era prole, a propriedade era comunitária, e tudo mais. O primeiro ponto é que é muito controverso afirmar que existiu um matriarcado que foi superado pelo patriarcado, que em algum momento os homens se rebelaram por essa ordem anterior e criaram uma nova ordem, que é o patriarcado. Então, que a própria definição da palavra patriarcado, eu acredito que foi uma escolha mais ideológica. Né? Então, quando as feministas dizem determinada coisa é patriarcal, elas estão criticando essa coisa. Certo? Eu e você como católico, e eu como, sei lá, conservadora, nós não consideramos o patriarcado sinônimo de algo mal, certo? Sim. Concordo. Então, se nós não consideramos o patriarcado como sinônimo de algo mal, não há problema nenhum em dizermos que é possível que o patriarcado sempre tenha existido. Eu estou discordando um pouco de ti, que tu disse que o matriarcado sempre foi a regra. É possível, então, que se nós concordamos que o patriarcado não é algo mal, que a sociedade sempre tenha sido patriarcal, as 3 grandes religiões monoteístas sejam patriarcais, e isso não necessariamente signifique a desvalorização absoluta da mulher. Certo? Sim. Então, eu penso que seja dessa forma. A sociedade formalmente sempre se organizou de forma... A sociedade formalmente sempre foi patriarcal. Baseada, eu entendo, em 2 conceitos que eles vão mudar muito na Grécia, em Roma, sei lá. Mas que são 2 domínios. O domínio sobre o patrimônio, sobre a terra, e o domínio sobre a prole, que é o matrimônio. Então, eu imagino que quando você fala que o mundo sempre foi matriarcal, você não está aplicando a isso
a teoria formal dessa palavra, né? A acepção formal da palavra, que é o mundo sob forma. O que acontece? Tem um teórico que é muito interessante para isso, que é o David Buss. O David Buss, ele defende um tipo de evolucionismo sexual. O que ele argumenta? Ele argumenta que existem algumas características, principalmente de seleção sexual, que determinam determinados comportamentos posteriores. Então, qual é a minha ideia? Por que eu digo que é a sociedade matriarcal? Porque, do ponto de vista evolutivo, quem escolhe o modelo social é aquele que possui efetiva predominância. Então, um exemplo muito simples, existem alguns modelos sociais que são baseados na existência de, um exemplo, na idade. É o exemplo dos índios, por exemplo. Existe a noção de que o homem mais velho da tribo será, em determinado momento, o pajé. Essa noção de que a idade possa decretar uma sabedoria. No caso da mulher, eu declaro a existência de 2 princípios que eu gostaria de perguntar primeiro se você concorda com eles. Existe efetivamente a seleção sexual por parte da mulher? Ou seja, é a mulher quem define quem será o homem que irá se relacionar? Porque parece que o homem tem um padrão sexual muito mais baixo que o da mulher. E o segundo critério, efetivamente, a mulher que ensina a linguagem para as crianças e faz o parâmetro, o frame do mundo. Essas primeiras 2 perguntas podem nos permitir avançar. Você concorda com esses 2 conceitos? Seleção sexual e educação dos filhos? Sim, eu já tinha notado a primeira vez que você disse, né? Esses são os 2 pontos e são os pontos daquele teu texto de 2020, se não me falha a memória, né? Isso. Tá. Sim e não, porque é por isso que eu comecei dizendo, não é tudo preto no branco, mas de fato existe uma seleção sexual, mas ela existe das 2 partes. A mulher, só por ser mulher, eu acho que com isso você vai concordar e os MGTOW também vão concordar. Mas a mulher, em essência, eu acho que talvez a Camille Palha também vai concordar com a gente. A mulher é desejada por si, pelo que ela é. Então, o homem deseja uma mulher, certo? Então, o homem deseja uma mulher pelo seu corpo, pela sua beleza, pela sua companhia, e evidentemente disso ele extrai a possibilidade de postergar sua influência no mundo tendo filhos. Mas Sim. não mas eu acho que na maioria dos casos da maioria das civilizações, o impulso de fazer sexo com a mulher, o impulso de fazer sexo com a mulher é mais forte do que o impulso de postergar a raça. Não sei se você concorda com isso. Eu quero mais fazer sexo do que fazer um filho, certo? Os homens em geral. Mas a mulher tem o oposto. A mulher tem, na materialização da seleção sexual, o desejo de com quem ela gostaria de ter um filho. Sim, por causa das consequências sociais do filho. Como é que eu vou sustentar esse filho se o meu marido, sei lá, na idade antiga, ele não for forte o suficiente para usar uma espada? Sim. Não é forte o suficiente para... Tudo bem, por isso que eu disse que não é tudo no preto e no branco. Isso existe, concordo com você. Existe. Se uma mulher vai usar apenas as suas faculdades racionais para escolher um homem para se casar, ela vai escolher um homem rico, alto, bonito e forte. Sim? Ok. Mas, quando você olha ao redor, no mundo assim ao redor, as mulheres estão todas casadas com homens ricos, fortes e poderosos? Não, mas está efetivamente com aquele que ela acredita que pode melhor protegê-la e criar um ambiente efetivo de segurança social para ela. A mulher precisa ter admiração pelo homem com quem se relaciona. O homem precisa sentir atração pela mulher com quem se relaciona. A admiração é uma coisa que vem depois. Tudo bem, concordo contigo. A admiração, ela envolve um critério um pouco melhor, né? Certo? Envolve mais critérios. Enquanto que a atração, ela existe por si. O homem pode ter milhares de atributos, ele olha uma mulher, para ele basta que ela seja bonita, que foi aquilo que eu te disse. O homem pelo menos no primeiro instante. Sim, se você quiser falar de psicologia evolutiva, também vai ter uma justificativa para ser atraído pela mulher em si, que é a própria possibilidade de ter filhos saudáveis. Existirá uma explicação materialista, uma explicação evolucionista, uma explicação psicológica para tudo isso, eu concordo contigo. Mas, não sei se você agora vai concordar comigo, mas
O problema do marxismo é ver tudo sob a escala do social e do material. O problema do Freud é ver tudo sob a escala do sexual. E eu acho que as relações humanas, elas têm um pouco disso que você está falando, mas elas têm um pouco de marxismo. Tem mulheres que escolhem pela classe, tem mulheres que escolhem pela atração sexual, tem mulheres que escolhem pela possibilidade de proteger, e tem aquelas mulheres também que elas... Você já deve ter visto isso. Como pode uma mulher tão incrível estar casada com esse cara aparentemente tão sem qualidades? Isso também existe. Então, eu acho que não é tudo tão preto no branco. Existe uma seleção sexual. O homem escolhe a melhor que ele pode e a mulher escolhe a melhor que ela pode também. Nesse leque de melhor que pode, os homens têm menos opções, porque realmente na matemática do sexo, a maioria das mulheres faz sexo com um grupo menor de homens, que são os mais atraentes. Sim. E aí os MGTOW vão chamar de alfa, de beta, seja lá o que for. Eu até entendo que isso exista, mas você entende que não existe. Assim como as feministas erram quando elas dizem que existe um complô dos homens para oprimir as mulheres, seria como eu dizer que existe um complô das mulheres para praticarem hipergamia. E não é exatamente assim que... Veja, eu lembro que no final do livro você faz um leve ataque aos movimentos masculinistas. Então, eu imagino que talvez a primeira impressão que você teve ali foi que eu tenho alguma simpatia pelos MGTOWs. Mas esse texto foi feito como uma resposta aos MGTOWs. Veja, eu acredito que o fato que a mulher sempre dominou o mundo, ou seja, que ela escolheu o modelo social que ela gostaria de viver, porque ela escolhe pela seleção dos valores. Isso que você comentou é muito importante. Os valores com os quais ela se aproxima são os valores que ela utiliza também para a seleção sexual. E quando ela ensina e propaga esses valores adiante para os filhos, no momento mais vital para os ensinos desses valores, é que ela molda a sociedade. Então, o que eu digo? O patriarcado ele pode ter sempre existido, mas ele foi uma escolha fundamental, uma escolha sexual e uma escolha pedagógica das mulheres. As mulheres escolheram efetivamente esse modelo final. Elas escolheram o mundo patriarcal pelas características que esse mundo tinha. Quando a mulher para de precisar fazer a seleção sexual, quando que é? O advento do aborto. O aborto, como a normalização social, vai quebrar esse critério efetivo em que a mulher é obrigada a refletir a sociedade que ela gostaria de ver realizada. A seleção sexual passa a ser literalmente substituída pela revolução sexual. E aí nós passamos a ter o que você muito bem colocou no livro, que é uma transformação efetiva no que se valorizava. É um padrão entre essas mulheres, que é um padrão de condutas estranhas. Então, todas essas mulheres têm vidas estranhas, têm vidas... Até a própria Mary Wollstonecraft. Ela teve uma vida complicada do ponto de vista da sua própria biografia. A Kate Millett teve, Sartre e Beauvoir tiveram. Todos eles tiveram grandes problemas biográficos ali. Justamente porque um critério que é quase obrigatório na definição de como a mulher se relaciona com o homem é quebrado. Perfeitamente. Por algo artificial, que é o aborto ou a contracepção. Perfeito. O que você está querendo dizer é assim, sempre houve uma lógica, obrigada, Mal, sempre houve uma lógica do mercado sexual, também não gosto dessa expressão, mas enfim, sempre houve uma lógica. Sim. Essa lógica foi rompida por causa de um processo artificial, que é a capacidade de evitar filhos pela contracepção e matá-los por meio do aborto. Isso. Tudo bem, concordo com isso. Isso ficou popular. Qualquer pessoa, qualquer menina, por mais pobre que seja e sem instrução que seja, conhece alguém que pode ajudá-la a realizar um aborto ou a tomar contraceptivos, coisa que talvez no passado fosse um pouco mais difícil. Você tinha que praticar um infanticídio, enterrar uma criança, e embora o infanticídio fosse bem comum no passado, sim. Eu concordo com isso, e eu concordo com você, eu acho que a gente quer dizer a mesma coisa, que o maior poder que a mulher teve, e sempre teve até aqui, foi o poder de influenciar. Enquanto que o homem tem um poder de tomar pela força, de conquistar. E o ponto central para mim é, até o dia de hoje, até a manipulação artificial da reprodução com a contracepção e o aborto, até aumentar o controle do ser humano sobre a contracepção, até esse momento, as mulheres viviam em um patriarcado de uma certa forma,
sem se rebelar contra ele, porque não havia movimento feminista na Idade Média, não havia movimento feminista na Antiguidade, porque até a própria Simone de Beauvoir diz isso, as mulheres obtinham mais benefícios em ser cúmplices dos homens, nesse ponto ela está certa, do que em se revoltar contra eles. E isso é fato, senão elas teriam se revoltado antes. Então, várias questões que não são só românticas relacionadas ao próprio casamento, mas várias questões econômicas também influenciavam sobre isso. Embora o pai continuasse a ser tutor de uma filha que nunca se casasse, essa condição era um pouco pior do que a condição de encontrar um bom marido. E por mais que sim existam homens violentos e no passado, como por exemplo na Roma Antiga, eles tivessem até um direito legal de assassinar sua esposa, se você procurar na literatura, você vai encontrar poemas, verso, romance, amor, mesmo na mais, como você me escreveu, na antiguidade, você vai encontrar. Então, assim, existia uma chance muito grande de realização pessoal dentro do matrimônio. E essa realização se dava pela cooperação perfeita, da capacidade do homem de conquistar com a capacidade da mulher de influenciar. E você veja bem, se eu digo para o meu marido, até hoje isso se mede em uma pequena escala, né? Por exemplo, as mulheres geralmente dizem assim para o marido: olha, o vizinho fica colocando o saco de lixo dele na nossa vaga de garagem. Vai lá e quebra a cara desse cara. E a mulher fica no ouvido do cara, tanto que ela enlouquece o cara e ele vai lá tirar satisfação com o vizinho. Nesse momento, o homem, pela influência da mulher, ele perdeu a noção de que o vizinho pode esfaqueá-lo. Então, ele está usando a sua própria força, a sua capacidade de conquistar, a sua capacidade de tomar pela força, em benefício de algo que a mulher lhe apresentou ser vantajoso. E eu acredito que isso aconteceu durante toda a história da humanidade, motivo pelo qual... Embora... Aonde você discorda de mim? Eu concordo. Em termos... Não, então você acredita, tal como eu, que o patriarcado foi, no mínimo, escolhido. No sentido de que as mulheres ativamente criaram o status patriarcal, se não diretamente, cognitivamente percebidas disso, pelo menos no sentido de incentivar e consolidar determinados comportamentos. Através da educação dos filhos, perfeitamente. Tanto que a mulher educa seu filho, por mais que as sogras tenham ciúme das noras, etc., e não queiram que o filho saia de casa e fiquem sempre criando treta com a nora, você observa isso em todo... que a mulher sempre fala assim: meu filho, você tem que trabalhar. Meu filho, não bata em mulher. Quando a mulher pega o seu filho, criancinha, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e vai educando: filho, não bata na sua irmãzinha. Mulher a gente tem que proteger. E o filho cresce, faz 16 anos, e a mulher diz, a mãe diz: meu filho, você tem que trabalhar. Quando você tiver uma namorada, você não vai querer comprar um presente para ela. É claro que a mulher vai perpetuar esse modelo, vai incentivar esse modelo. Mas você veja que, imagina se a gente estivesse dizendo que tudo no mundo aconteceu dessa forma até hoje, pela capacidade psicológica da influência da mulher. Não é só isso, né? Sim, é. Não, também claro, existe. Claro que não é só isso, mas veja, é porque o problema é como se define. Quem assume a noção de patriarcado e matriarcado já está assumindo uma noção de hierarquia que eu, geralmente, não gosto de estabelecer as minhas definições nesses termos. Ou seja, eu estou entrando na terminologia que os MGTOWs usam, que as feministas usam, para dizer, ó, se eu tiver que aceitar essa noção da dominância efetiva de um determinado grupo, o grupo que teve maior capacidade, inclusive porque estava vivo, muitas vezes os homens estavam mortos na guerra, muitas vezes a gente tinha 60%, 70%, 80% de um vilarejo de mulheres, eram as mulheres. Então, se formos aceitar esses termos, então quem determinou isso daí foram as próprias mulheres, através do fato de que elas possuíam o domínio fático, prático, sobre a nova geração de homens, o que é, por si só, o maior exercício de poder dentro do vilarejo. É por isso que os homens assistem pornô lésbico e acham um negócio normal, né? Para com isso. Ô, Miorinho, eu não estou discordando de ti. Eu concordo que existe essa influência, tu entende? Mas então, eu só não quero correr no risco de alguém dizer assim que eu disse que o patriarcado foi... Sim, não. Fica comigo. Eu acho que tem essa participação. Até hoje você pode observar assim, a fluência, como flui de uma forma interessante relacionamentos, só que assim, relacionamentos voluntários, consentidos e mutuamente afetivos, onde o homem assume um lugar de homem e a mulher assume um lugar de mulher. Como flui bem esse relacionamento? O cara sai para trabalhar, ele
ele conserta as coisas, ele prega um prego na parede, ele troca o pneu do carro, ele descarrega peso, e a mulher cuida dos filhos. Como flui bem esse relacionamento, como ele tem uma durabilidade maior, desde que você veja bem. E aí eu não sou feminista por dizer isso, acho que vocês vão concordar comigo, desde que isso esteja estabelecido em pilares de dignidade e respeito. E que não aconteça porque o cara é mais forte do que a mulher. E que você tem que concordar comigo que em diversos momentos da história da humanidade, e eu não sou feminista por dizer isso, a força bruta tinha um poder de influência também. Você concorda com isso? Imagino que sim.